Oi, pessoal do oitavo ano! Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo após essa semana de resolução de questões. A gente pôde relembrar o que nós vimos na unidade passada. Bom, a gente vai iniciar o capítulo 7, dando continuidade sobre os Estados Unidos. Na aula passada, a gente falou desde o processo histórico de formação das 13 colônias, colônias do norte, colônias do sul. Falamos a respeito dos fatores físicos, dos climas dos Estados Unidos, a dimensão territorial e, principalmente, a variedade climática e também de vegetação dessa potência. Agora a gente vai falar dos Estados Unidos como uma potência imperial, ok? Bora lá? Bom, Estados Unidos, a gente tem que lembrar que toda a questão de independência, de formação e principalmente da herança histórica das 13 colônias deu um formato político atual. Esse capítulo eu vou dividir ele mais ou menos em 2 ou 3 aulas. Então, inicialmente, bem no início, que a gente está bem avançado nesse conteúdo, eu quero focar principalmente a questão do federalismo. Bom, a gente fala dos Estados Unidos como uma organização político-administrativa, nós temos que entender que, após a independência das 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos, foi necessária uma organização administrativa do país. Bom, depois de toda aquela disputa, colônias do norte, colônias do sul, escravista, agrária, industrial, enfim, foi necessário um modelo para que esse país pudesse dar continuidade à sua maneira política. Dessa forma, em 1787, passou a vigorar o federalismo. O que é esse federalismo? É o sistema de governo em que vários estados se reúnem para formar e organizar um país. Por exemplo, aqui no Brasil nós fazemos parte de uma democracia. Lá eles são democratas? Sim, mas diferentemente aqui, todas as decisões que saem de Brasília, todas as leis, todos os regimes, um acordo, um modelo, é acatado por todos os estados. Nos Estados Unidos é diferente, lá é federalista, ou seja, cada estado vai ter as suas leis, vai decidir opinar ou não dentro desse sistema. No federalismo, olha aí, cada estado ele conserva a sua autonomia. Aqui no Brasil nós temos autonomia dos estados? Não. Dos Estados Unidos, sim. Podendo ter suas leis próprias, porém não há total independência, pois a soberania como um país pertence ao Estado federal. Olha só, cada estado ele pode ter as suas leis próprias, como assim? Tem estados que é permitido o aborto, outros não. Alguns a questão do porte legal de armas, outros não. Ou seja, eles têm independência, mas eles também não têm tanta autonomia, porque até mesmo eles fazem parte de uma federação dentro de um país, ou seja, essa questão de leis, eles têm completa autonomia, mas tem outros fatores políticos que é necessário a decisão de um todo, do país como um todo. Assim sendo, o federalismo ele costuma ser classificado como agregador, que é a união entre estados politicamente independentes. Mas também ele é simétrico, ou seja, esses estados eles são independentes de maneira política, mas são dependentes que faz parte da mesma federação. Já o simétrico é devido à relativa homogeneidade linguística e cultural da população. Dual, pois há uma independência de atuação do Estado em relação ao poder central. Pessoal, mesmo que cada um deles venha ter autonomia de leis, autonomia de algumas ações, eles ainda assim são uma mesma cultura, o mesmo povo, que falam o mesmo idioma, que utilizam a mesma moeda. Ok? Bom, sobre esse federalismo americano, ele é pautado por alguns princípios, como a junção dos estados deve agir em torno de um mesmo interesse. Por mais que esses estados eles venham ter a sua autonomia, todos têm que ter o mesmo interesse, ou seja, levar os Estados Unidos ao crescimento, a uma maior potência, a um crescimento econômico. Bom, a União ela propõe as leis pertinentes à atuação do governo federal e os estados eles vão elaborar aqueles que não cabem ao poder central. Ou seja, algumas medidas, algumas leis vai ser elaborada por cada estado para que o mesmo cumpra, para que possa ter uma organização, para que possa ornar o todo, podemos assim dizer.
Todos os estados da federação, eles devem instituir poderes como legislativo, judiciário e executivo. Isso é a base. Eles não podem ser independentes nisso. Bom, esse primeiro momento nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida eu me coloco à disposição de vocês e tirem dúvida, ok?